Recentemente, Lonzo Ball teve uma conversa com Trae Young e nela veio a notícia que muitos não queriam ouvir, principalmente os torcedores do Chicago Bulls. Lonzo Ball, irmão de LaMelo Ball, está fora da temporada 23-24. E por mais que essa notícia já fosse meio que esperada, principalmente por torcedores, ela ainda assim é impactante. Lonzo Ball diz que esse vai ser um tremendo de um e se, até porque quando ele se machucou lá na temporada de 2022, ele perdeu 2022, 2023, vai perder 2023, 2024, mas acima de tudo existia a expectativa de que o encaixe dele ali com Caruso Show, Vucevic, Zach LaVine e também DeMar DeRozan seria o ideal e seria algo que levaria o Chicago Bulls para as cabeças, ou pelo menos a ser um time mais recorrente ali em playoffs e extremamente competitivo. De fato, foi o que vimos. Lonzo Ball teve um encaixe muito interessante com a equipe, contribuindo para que eles fossem uma defesa segura e mais do que isso, ele mostrou uma evolução tremenda no seu arremesso de 3 em comparação aos seus tempos de Lakers e New Orleans Pelicans. Lonzo Ball foi uma das principais escolhas do draft, um dos jogadores mais hypados da temporada em que ele chegou à maior liga de basquetebol do mundo, e por mais que ele não tenha se tornado o grande fenômeno que muitos esperavam, ele era um jogador interessante. E ainda é, para falar a verdade, mas essa lesão dele gerou inclusive encrenca com jornalistas importantes do mundo do basquetebol americano. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, da falta que o Lonzo Ball pode e deve fazer mais uma vez para o Chicago Bulls, e também nós vamos falar a respeito dessa treta, onde Stephen A. Smith afirmou que a lesão dele é muito mais séria do que parece, dizendo que ele mal consegue se levantar da cadeira e teve resposta do nosso Lonzo Ball. Mas antes da gente começar, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho de notificações, é só clicar no botão de joinha que tá aqui embaixo, não custa nada, meta de 10 likes, vai ajudar muito o nosso projeto a seguir acontecendo, e conta aí nos comentários se você acredita que o Lonzo Ball vai voltar a ser o mesmo de antes da lesão, se ele vai ter dificuldades em um possível retorno na temporada 24-25, nossa, só de falar isso a gente viu quão longe está, e diz também se você acha que ele vai fazer falta para as ambições do Chicago Bulls daqui para frente. Mas chega de enrolação, bora aqui falar de basquete. Bom, pessoal, a gente está aqui com a notícia aberta, né, que fala a respeito do Lonzo Ball. Ele vai passar por um transplante de cartilagem, que essa vai ser meio que uma última opção dele para que ele volte a jogar. Porém, esse transplante acaba sendo muito complexo e de recuperação demorada, ou seja, ele já afirmou que está de fora da temporada 23-24. Ele disse, como eu falei lá no começo do vídeo, que vai ser um grande e se para ele. Ele também disse que sente muito pelos dirigentes, pelos torcedores do Chicago Bulls, porque ele acredita que o encaixe tinha sido perfeito ao redor dele e também ao redor dos grandes jogadores que tinha ali no Chicago Bulls. E mais do que isso, que ele poderia ser ainda melhor do que ele foi até aqui na liga. Essa lesão impacta em um dos melhores elencos montados na história do Chicago Bulls, porque por mais que a gente, claro, não tem nem como comparar no Chicago Bulls nos tempos de Michael Jordan, desde Derrick Rose e companhia, eles não tinham um time tão competitivo, com DeRozan, Zach LaVine e Vucevic, 3 All-Stars aí, e também com o próprio Lonzo Ball, além de jogadores ali de rotação e com potencial para crescer bastante, como por exemplo o Kobe White, o Pat Williams, entre outros. E, infelizmente, desde a sua queda foi visível o quanto que o Chicago Bulls acabou sentindo. O Chicago acabou caindo bastante na própria temporada em que eles chegaram a liderar a conferência com o Lonzo Ball à disposição, e mais do que isso, na temporada passada eles também decepcionaram bastante. O Chicago Bulls, inclusive, no ano em que o Lonzo acabou se machucando, foi varrido ali, né? Praticamente não teve nenhuma chance contra o Milwaukee Bucks. Porém, essa questão do Lonzo Ball gerou reflexos e, mais do que isso, muita polêmica. Como eu disse para vocês, Stephen A. Smith, popular aí, né, jornalista e comentarista de basquete nos Estados Unidos, muitos, é claro, sabem que não deve ser tão levado a sério aquilo que ele fala, porque de fato ele tem um perfil um pouco assim mais descontraído, mais charlatão, etc e tal, porém quando ele dá informação, pelo menos a intenção dele é que seja algo sério. A informação pode até não ser verdadeira, pode até não ter sido bem checada e coisas do tipo, mas quando ele propõe a passar info, aí não tem como negar, de fato ele falou sério. E repito, Stephen A. Smith disse que o Lonzo Ball tinha até dificuldades para se levantar de uma cadeira, e teve resposta do atleta do Chicago Bulls. Stephen A., who are your sources, bro? Please tell me who your sources are. Come on, man. Come on, man. You gotta stop yapping. And I actually like you, man. I don't even know you like that, but I like you. I'm coming back, man.
go! Bom, pessoal, eu achei até que ficou meio engraçado essa treta. Como vocês podem ver no vídeo, o Lonzo Ball faz uma resposta mordendo e assoprando o Stephen. E mais do que isso, né, levantando e descendo com tremenda facilidade ali da cadeira. É claro que isso não quer dizer que ele está prestes a voltar, apesar da frase que ele disse no final, mas ao mesmo tempo mostra que não é tão sério, pelo menos no momento, como disse Stephen A. Smith. Não tem nem como a gente dizer que esse vídeo é antigo, e mais do que isso, a declaração do Stephen também foi recente. Porém, vale a pena a gente destacar que, apesar dessas imagens de que, sim, ele consegue levantar com tranquilidade de uma cadeira, é possível que depois desse transplante ele tenha dificuldades por um longo período, ele só volte em 24, 25 e caso ele volte, e ele deve voltar, né? Ele vai voltar com dificuldades. Toda e qualquer informação a respeito da lesão do Lonzo Ball é bem nebuloso, porque de fato parece que a gente tem poucas informações, né? A temporada vai passando ali e no fim das contas a galera até esquece dele. Talvez o torcedor do Chicago Bulls nem tanto, porque de fato é de se lamentar. Ele vinha ajudando bastante defensivamente e ofensivamente essa franquia, mas mais do que isso, trazendo resultados. Para quem é mais resultadista, não tem como negar que ele fez e vai fazer falta para essa franquia, que acabou não conseguindo repor esse atleta desde sua saída, pelo menos não com a mesma qualidade. Diz aí nos comentários o que você espera dessa temporada do Chicago Bulls. Eu particularmente acredito que sim, é possível eles se classificarem para os playoffs, até porque estamos falando de uma conferência leste em que muitas vezes pelo menos um play-in acaba caindo no seu colo, porque a grande maioria das equipes mais fracas estão daquele lado ali dos Estados Unidos. Então pode ser sim que o Chicago Bulls se classifique para os playoffs, porém eu tenho sérias dúvidas do quão competitivo eles vão ser. Eu acho que esse projeto aí de Vucevic, DeRozan e Zach LaVine tinha tudo para dar certo, mas eu não acredito que tivesse como ser campeão. O DeMar DeRozan e o Zach LaVine conseguiram compartilhar bem a bola, muito mais do que se esperava, mas ainda assim não é o ideal. O próprio Vucevic ali, ele tem bons jogos, bons números, mas deixou de ser o All-Star que ele era nos tempos de Orlando Magic e, sinceramente, o Chicago Bulls, que priorizou a renovação dele para essa temporada, na minha opinião, acabou assinando ali a carta de que sim, eles vão ficar em um meio termo ali eterno. Nada de muito novo deve acontecer, apesar de ser um time que a gente precisa prestar atenção, porque a qualquer momento pode sim dar um salto de qualidade, e eu acho que essa vai ser a grande temporada em que o Zach LaVine vai ter a bola mais em mãos ali para poder comandar essa equipe ao lado de DeRozan, já que eles tinham um compartilhamento ali meio claro, e a minha impressão era que a prioridade era do ex-Toronto Raptors. Acho que esse ano algumas coisas devem mudar, mas Lonzo Ball está de fora mais uma vez e vai fazer muita falta. Desde já quero agradecer a audiência de vocês, o like eu sei que vocês deixaram, o que eu espero que vocês tenham deixado. Muito obrigado e falou!